Olá, acadêmicos e acadêmicas do Futiclays. Uma boa tarde a todos os nossos seguidores, parceiros. Estamos iniciando mais uma live de muito conteúdo. Hoje recebendo o treinador do Sub-15 do Cruzeiro Esporte Clube, meu amigo Fábio Brostel. Assim que ele enviar a solicitação, vamos colocá-lo ao vivo na página do Futiclays. É o Futiclays transformando o futebol pela educação e transformando a educação pelo futebol. Muito boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos. Vamos estar discutindo aspectos táticos na categoria de base. Vamos estar discutindo também a formação de atletas, diversos outros aspectos do futebol. Sejam muito bem-vindos todos ao Futiclays, Academia do Futebol. Assim que o treinador Fábio Brostel nos enviar a solicitação, colocaremos o mesmo ao vivo na página do Futiclays. Um abraço, Dr. Guilherme Guimarães, todos que estão entrando. Dentro de poucos instantes, Gustavo. Dentro de poucos instantes, o treinador do Sub-15 do Cruzeiro. João Rafael Soares, grande liderança do direito desportivo. Live ficando movimentada já. Fábio Brostel, o treinador do Sub-15. Assim que ele enviar a solicitação, vamos colocá-lo ao vivo conosco aqui do Futiclays. Vamos lá, agora sim. Nesse instante. Boa tarde, meu amigo Fábio Brostel. Boa tarde, Caio. Tudo bem? Boa Escuta bem tarde. aí? Escutando, o pessoal que estiver na live aí também pode estar nos direcionando acerca do som, se o som tá bom. Fabinho, muito obrigado por ter aceito o nosso convite, ter cedido um pouco do seu tempo para falar com o Futiclays. Você que já nos acompanhou em alguns eventos, seja bem-vindo agora à família Futiclays aqui através dessa live. Muito obrigado mais uma vez. Eu que agradeço. É uma oportunidade muito bacana. Parabéns aí ao trabalho que vocês vêm realizando. Você, o David, o Guilherme. Vocês têm agregado muito ao nosso repertório aqui como profissionais de futebol. Então, parabéns, viu? Bacana, Fabinho. Aqui o papo é reto, então já vamos sem mais delongas para o assunto, mas antes a gente gostaria que você se apresentasse um pouco, falasse um pouco da sua trajetória como profissional, como treinador, abrindo espaço aí para você nos contar um pouco da sua história, por favor, Fábio Brostel. Então, cara, eu comecei minha carreira em 98, com 18 anos de idade, dando aula como professor substituto em escola de futebol da região de Venda Nova. E de lá para cá eu tive a oportunidade de passar por várias situações dentro do futebol, desde das mais difíceis até, não vou colocar como mais fáceis agora não, mas um pouco com mais estrutura, né? Lá em 98 eu fazia parte de uma rede de escolas, chamava Éder Aleixo Sport Center, e eu era professor substituto, eram quadras de grama sintética na época, né? E de manhã, às vezes, eu estava em Venda Nova, à tarde eu estava no Eldorado, como era uma rede de 8 escolas, onde precisassem de professor substituto, a gente estava lá. Bom, de lá para cá, eu participei de uma escola de Flow Society chamada Go a Go e trabalhei também no PROESP, né, que é o projeto Esportivo Universitário. Isso já foi em 2004. Em 2007, eu montei a minha escola de futebol, a Super Crack. E a partir dessa escola de futebol, eu comecei a buscar outras situações na minha carreira. Ter uma escola de futebol para ter uma renda, para poder ser treinador de futebol de uma equipe de alto rendimento. E foi assim até 2011, de 2007 até 2011, onde eu tive a oportunidade de entrar para o América, onde eu participei, cheguei lá em 2011. Saí de lá em 2015, sendo treinador das categorias Sub-10, 11, 12, 13, 14 e auxiliar técnico do Sub-20, onde eu recebi o convite para uma entrevista no Cruzeiro. E a entrevista foi bem sucedida e eu cheguei ao Cruzeiro em 2015 como auxiliar técnico do Sub-15 e observador técnico. Bom, dentro do Cruzeiro, estou indo para o meu 5º ano de clube, muito grato ao clube por tudo que tem me proporcionado, toda a experiência que eu tive até então, e fez com que eu pudesse aumentar o meu repertório para que eu pudesse ser um profissional melhor.
Estou caminhando ainda, tenho muito para aprender, mas tudo que eu passei foi muito válido. Eu fui treinador do monitoramento, fazia parte da captação, treinador do sub-12, treinador do sub-14 e hoje estou como treinador do sub-15. Bacana, Fabinho, muito legal. Então, um abraço aí para o Hudsinho da Nike, que está aí nos assistindo, filho do meu amigo Hudson Bacalhau, o Lucas Batista, está uma turma boa aí já nos assistindo. Fabinho, então vamos lá, direto para o conteúdo. Você, pelo que você falou, você já passou por diversas categorias na formação de atletas, né? Queria que você relatasse tecnicamente qual que é a diferença do trabalho em cada uma delas, seja no aspecto da formação física, da carga, seja do implemento de conteúdos táticos, onde que você vai implementando com maior rigor, até mesmo na forma de liderança. Acredito que tratar um garoto de 12 anos seja totalmente diferente de um de 15. Fala um pouco, de forma até sistêmica, dessa diferença de trabalho de uma categoria para outra para a gente, por favor. As categorias iniciantes, ela tem sempre como conteúdos, né, a iniciação como coordenativo, né? A gente tem um monitoramento da carga física bem menor, a ludicidade está mais presente nas categorias iniciantes e isso é fundamental, né, para a gente deixar os atletas um pouco mais soltos, usar mais a criatividade, né, tanto nos jogos quanto nos treinos, né? A gente não deixa de cobrar, lógico que eles têm funções, tem situações que regra, algumas coisas que eles têm que cumprir, mas a gente dá mais liberdade para os atletas. Quando a gente passa para as categorias mais velhas, a gente tem um monitoramento de carga melhor, um uso maior do GPS, os conteúdos de treino são passados de uma forma mais precisa, mais detalhada para os atletas, visto que o entendimento deles aumenta, né? O nível de cobrança é mais alto, e isso traz para a gente alguns resultados bem satisfatórios, né? Hoje a gente tem a oportunidade de usar o WhatsApp para passar treino para os atletas, vídeos, situações de jogos tanto no Brasil quanto no mundo, situações de jogos da própria categoria deles, né? E isso traz para a gente situações que vão nos ajudar no dia a dia. Então, a questão de abordagem, sempre transparência. Lógico que a gente não precisa ter um nível de cobrança elevado com determinados atletas, principalmente os mais novos. Eu acho que a gente pode seguir numa diretriz de sempre estar orientando, sempre ser um facilitador do processo. Dessa forma, eu acho que o atleta vai conseguir produzir melhor. Bacana, Fabinho, dá um alô aí também para o Paulo Brax, nosso convidado de quinta-feira, estava nos assistindo aí. Fabinho, vamos lá. Muito se discute a padronização, ou talvez um espelhamento da base no profissional, né? O Barcelona faz isso com maestria, mas talvez porque o único objetivo dele na formação é fornecer atletas para o profissional. Clubes como o Cruzeiro, clubes no Brasil em geral, o Klaus até citou ontem que a gente é o meio, não é o fim, né? Porque o atleta sonha em chegar lá e a diferença financeira é muito grande. Então você pensa que de fato o atleta precisa ser moldado para jogar de diferentes formas, para atender não somente o profissional do clube aqui, mas também atender o mercado, né? Já que o clube precisa vender. E como fazer isso, assim, atender o mercado como um todo, como colocar esse conteúdo de forma a ser comercializado a posteriori. Hoje existe uma dificuldade muito grande, né, de se implantar conteúdos a serem trabalhados nas diversas categorias. Isso devido às constas de diretoria e direcionamentos do trabalho em si. Mas eu vejo que você formar um atleta para o mercado é tão importante quanto você formar um atleta profissional. A gente sabe que o índice de profissional ele é pequeno, ele não é alto. Hoje a gente vive uma exceção, mas a gente tem pouco aproveitamento, de um modo geral. Acho que formar o atleta com um repertório amplo, seja técnico, tático, cognitivo, facilita muito a inserção dele no mercado. O clube gasta valores altíssimos com o atleta a partir do sub-14, para quando chegar no sub-20, simplesmente, em algumas situações, esse atleta ser liberado para outro clube sem ônus nenhum. Né? Isso eu vejo que é prejudicial para o clube. Se a gente tiver um plano direcionado, um plano de carreira direcionado para cada atleta, procurando evoluí-lo de forma individual,
eu acho que a gente tem mais chance de colocá-lo no mercado. Isso para o clube é muito bom, principalmente nos dias de hoje, que a gente sabe que a gente não vive as melhores fases do futebol, né? Interessante. Fabinho, o calendário do futebol de base, a partir do sub-17 principalmente, ele tem sido cada vez maior, né, com muitos jogos, principalmente a partir do sub-17, com transmissões de emissoras entre si, começa a chegar muito conteúdo. E com muitos jogos, acaba que os treinadores montam os seus treinos visando apenas o próximo jogo, né? Já analisando o adversário, as características. Você acha que isso pode ser prejudicial do ponto de vista de que os treinadores estão preparando a equipe muito para o próximo jogo e não implementando conteúdos atemporais? Ou uma coisa não anula a outra e dá para fazer um trabalho concomitante e interessante nesse aspecto? Dá para fazer um trabalho até interessante nesse aspecto, buscando o equilíbrio da semana, né? Você pode direcionar o seu treino com situações do conteúdo proposto para a semana, dentro de uma periodização já montada previamente, e direcionar o seu treino para o jogo também, né? Lembrando que o treino não é só dentro do campo, né? Você tem N situações que você pode abordar o atleta fora do campo, com vídeos, com situações da análise de desempenho, em que você vai fortalecer o atleta para aquele jogo, né? Então, eu acho que você buscar o equilíbrio nisso aí, eu acho que é fundamental. Mas, na base, eu acho fundamental também você ter essa situação de trabalhar conteúdos já pré-definidos para que a gente possa evoluir o atleta individualmente. Bacana. Dá um alô aí para alguns atletas que estão nos assistindo, o Robert, o Werneck, tem uma turma boa. E vamos ver se eles vão ficar até o final, hein? Parabenizar os atletas que estão se interessando por conhecer um pouquinho mais. Legal, Fabinho, obrigado pela presença. o Cruzeiro, um clube gigantesco. Eu imagino que a maioria das equipes que vai enfrentar o Cruzeiro, elas vão ter um comportamento mais reativo em tese, né? Então acaba que os atletas vão passar no Cruzeiro grande parte da carreira enfrentando esse tipo de situação tática, né? Você acha que isso pode atrapalhar ou ser alguma barreira no profissional ou depois, quando ele precisar, inverter a situação, jogar de uma forma mais reativa, com as linhas mais baixas e com outros conteúdos, outros comportamentos? Eu acho que nós, como formadores, nós temos que criar essas estratégias, pensando em formar o atleta para o mercado, criar essas estratégias para que ele possa vivenciar isso, seja no treino ou em alguns jogos, sejam eles amistosos ou de competição. Né? Você pode trabalhar aí no bloco mais baixo, com sistemas variados, entendendo que quanto maior for o repertório do atleta, melhor para ele. É lógico que a gente também não vai descarregar um caminhão de informações nos atletas. A gente vai procurar perceber como eles estão assimilando o dia a dia para que eles possam desempenhar o melhor futebol possível. Bacana. Fabinho, no Barcelona existe uma regra muito interessante que é a regra dos 40, né? Todos os atletas de todas as categorias precisam atuar em pelo menos 40% dos jogos do ano. Se isso não acontece, eles presumem que o treinador valorizou o resultado em detrimento da formação. Você também tem esse conteúdo, aplica, acha que é importante? Pensa dessa forma também de adotar um percentual mínimo de jogos para todos os atletas? A gente não tem como regra, mas a gente tem como sugestão. E nós entendemos na comissão nossa na nossa comissão, que isso é válido. Né? Daí a importância da gente trabalhar com grupos mais reduzidos, né? Oportunizando todo mundo, aumentando a competitividade entre eles, né? E mostrando para eles que eles são capazes de buscar essa titularidade. Né? Esse rodízio é fundamental para que os meninos possam ter um repertório maior, né? Elevar o nível de competitividade e entendimento do jogo. Seja um jogo amistoso, seja um jogo de competição, seja um treinamento coletivo. Eu acho que é importante a gente dar essa minutagem para o atleta para que a gente possa formar ele da melhor forma possível. Bacana. Ô, Fabinho, a escola holandesa, o Ajax principalmente, eles têm como prioridade observar muitos atletas em Amsterdã, na capital, né? O Barcelona também tem um raio de atuação geográfica delimitado. Agora eu me esqueci os números, mas é tipo 70% primeiro, ou 60% primeiro tem que ser catalão, depois os 30% tem que ser na região da Catalunha, fora de Barcelona, depois Espanha e depois sim em outras partes do mundo.
Você acha que os grandes clubes ainda pecam por não observar talvez a metrópole onde ele está localizado? Por exemplo, aqui Belo Horizonte, né? Fora que Belo Horizonte tem uma população muito maior, até que se bobear a Holanda inteira, né? Você acha que falta essa observação mais local? Eu vejo que os clubes hoje estão, as bases estão formadas por atletas de muito Nordeste, Norte. Falta observar um pouco mais de área local? Não, não acho não. Hoje a gente tem muitas competições regionais em que os atletas são bem observados. Nós temos o Campeonato Mineiro, temos os campeonatos da IMF. Os meninos, desde novos, vêm sendo acompanhados, né? E todos os treinadores de todas as categorias estão sempre atentos a atletas de outras equipes também. Por exemplo, quando nós vamos fazer um jogo dentro da Toca da Raposa, o treinador do Sub-17 está assistindo o jogo do Sub-15, ou o próprio treinador do Sub-20, ou do Sub-13, do Sub-14, estão sempre assistindo e pontuando algumas situações importantes, né? Então, acontece de estar tendo um jogo do Sub-14, eu estou assistindo, eu viro pro Leandro Guerreiro, Guerreiro, esse garoto camisa 10 lá do time tal, ele é um garoto interessante, tem um repertório legal, tem uma dinâmica boa, o que você acha da gente observar? Então, acontece muito essa situação dentro do clube. Então, facilita muito o processo. As competições regionais nos ajudam muito. Interessante. Fabinho, o Roberto Mantini, treinador da seleção italiana, já treinou o Manchester City, obviamente que ele fala de uma realidade europeia e profissional, mas ele fala que o mais importante no processo de treino também é ouvir muito o que os atletas têm a dizer, as suas necessidades, e também durante o jogo, né, suas respectivas leituras táticas. Sabemos que perguntar, né, dentro do processo, tem a questão da descoberta guiada que o José Mourinho cria, forçar eles a pensar é algo interessante até para o feedback. Naturalmente, os atletas de base têm isso menos cultural, né? É uma coisa que vai sendo criada. Como que você trabalha para fomentar que eles leiam os jogos taticamente, que depois eles te respondam? Como que você trabalha esse desenvolvimento deles? Quando eu cheguei ao clube, durante a minha passagem pelo Cruzeiro, eu tive a oportunidade de ser auxiliar do Alexandre Lemos e do Lucas Batista. E tive a oportunidade de aprender muito com eles. E eles já direcionavam dessa forma, né? O intervalo de jogo, solicitando aos atletas que explicassem o que eles estavam vendo do jogo. Ao final do treino, direcionar o atleta, o que foi o treino, quais conteúdos foram trabalhados, né? E eu tive a oportunidade de aprender com eles essas situações. E hoje eu tiro proveito disso, né? A gente passa para os atletas os treinamentos antes deles acontecerem, ou seja, o atleta já chega em campo sabendo o que vai acontecer. Muitas situações até eu peço os atletas para montar o treino, distribuir os pratinhos, os gols, para que eles possam entender melhor, se trabalhar em grupo. E final de treino, a gente pergunta também o que eles acharam do treino, quais conteúdos foram trabalhados. E muitas situações também acontecem de jogos na toca, a gente pedir para os meninos fazerem relatórios do jogo. Então, o Sub-17 vai jogar, a gente divide o grupo, a gente divide alguns atletas em grupos e eles fazem um relatório, discutem ideias e apresentam isso até no auditório. Então, assim, a gente tem uma relação muito tranquila em relação a isso. Eles nos trazem ideias de treinamentos às vezes. Isso é muito bacana e muito gratificante de ver. É um processo que deve ser construído. Comissão técnica e atletas. Não é uma coisa imposta, né? Não é uma situação que pode ser imposta. Eu acho que essa construção é fundamental para que nós possamos crescer enquanto equipe, né? Trabalhar em conjunto para poder crescer. Bacana. Fabinho, hoje um dos maiores conteúdos que as equipes em geral adotam é uma pressão pós-perda muito forte no setor da bola, né? Ou então até as marcações de linha alta. Isso requer um trabalho coletivo muito forte, comunicação entre os atletas, princípios como de cobertura defensiva, também uma recuperação rápida em caso da falha ali da primeira linha, caso a pressão pós-perda não tenha êxito. Como que você vem trabalhando isso na base? Que tipo de treino adotando para moldar esses comportamentos nos atletas? Bom, essa pressão pós-perda, hoje a maioria das equipes trabalham dessa forma, né? E eu vejo com bons olhos e busco atuar dessa forma, mas entendo também que no repertório do atleta é importante ele entender da ocupação dos espaços.
falhou, não teve êxito a pressão pós-perda ali, os espaços devem ser ocupados, não importa por quem, o mais rápido possível, para a equipe possa se organizar e tentar roubar a bola o mais rápido possível novamente. A gente tenta direcionar isso juntamente com a análise de desempenho, com vídeos. O João, que é o nosso analista de desempenho, ele é muito próximo dos atletas e tenta mostrar muitos vídeos, muitas situações no Tactical Pad, situações de equipes europeias, para que os atletas possam assimilar da melhor forma possível e cumprir as funções dentro do campo. E tem sido bem gratificante. Nós trabalhamos 6 semanas antes dessa pausa, né? E tivemos um retorno bem interessante dos atletas. Bacana. Fabinho, existem dois tipos de marcação-pressão, né? Ativa e passiva. A ativa é quando um atleta sobe na bola já com a intenção de desarmar, e a passiva é quando ele apenas ocupa um espaço para talvez recuperar a bola de maneira indireta. Que tipo de situação de jogo que você acha que deve adequar a cada uma delas? Isso vai muito da equipe que a gente está enfrentando, né? Voltando à questão do repertório do atleta, vão acontecer situações em que nós devemos descer o bloco, nós vamos descer o bloco para que a gente possa se organizar as linhas, melhorar a comunicação entre os atletas, para que a gente possa ter um jogo melhor jogado defensivamente, né? E quando a gente tem a posse da bola, é importante entender que o coletivo é mais importante que o individual. Levando isso também para a fase defensiva, né? O coletivo é mais importante que o individual. Levar isso para o atleta dia a dia é importante que ele entenda quando ele está numa tática individual, numa tática de grupo, que ele consiga desmembrar isso e entender as formas de abordagem ao atleta que tem a bola. Bacana. Fabinho, muito se fala também da importância, principalmente na iniciação, dos atletas vivenciarem um pouco de cada posição, né? Até a escola holandesa e a do Barcelona, que são as duas referências do mundo. A da Barcelona tem uma inspiração muito grande é, na holandesa, né? E eles falam da importância dos atletas vivenciarem cada posição, né? Até acho que 12, 13 anos, eles ainda vão jogando cada uma, passando por elas, e a partir dos 14, 15, sim, que começa uma especialização mais forte. Você acha que isso é importante? Como que você acha que tem sido trabalhado isso no futebol brasileiro? Ô, Caio, volta aí, deu uma falhada aí, fazendo favor. Eu Falhou um estava pouquinho. Eu estava relatando da escola holandesa e do Barcelona, né? Que a do Barcelona também tem uma inspiração muito grande na escola holandesa. E por lá eles colocam como muito importante o atleta, pelo menos até os 12, 13 anos, atuar em todas as posições, né? Vivenciar cada uma delas, seja para leitura tática, seja para saber os comportamentos que cada uma delas devem ter. Como que você acha que o futebol brasileiro se vem adotando isso também, ou se já tem uma especialização muito precoce desde cedo? Eu acho que existe uma especialização precoce desde cedo. Eu sou a favor dessa rotatividade de posições, porém, eu vejo com limitação. Por exemplo, eu não posso pegar um atleta que tem característica, na minha opinião, que tem característica de atacante, de beirada, e colocar ele como zagueiro. Eu acho que eu não vou tirar proveito nenhum disso. Eu posso utilizar, iniciar o trabalho de marcação dele numa tática individual, numa tática de grupo. Posso trabalhar dessa forma. Agora, colocar os atletas em posições diferentes, sendo que eles têm características que podem ser usadas, por exemplo, eu tenho um lateral esquerdo que pode jogar de zagueiro, pode jogar de beirada, pode jogar de volante, pelo lado esquerdo ou pelo lado direito, ou como meia. Dentro da característica dele, eu não vejo problema nenhum, né? Agora, eu não vou pegar um lateral esquerdo, na minha opinião, tá? Não vou pegar um lateral esquerdo, colocar na lateral direita para ele trabalhar a perna não dominante. Eu vou criar atividade, vou criar jogos para que ele possa trabalhar a perna não dominante. Eu acho que é mais produtivo dessa forma. Interessante. Fabinho, em geral, por mais que os avanços científicos do futebol tenham sido muito grandes, acaba que pela imprensa, pela torcida em geral, os treinadores acabam recebendo de vez em quando rótulos injustos, né? Paizão, o cara é rígido, é retranqueiro.
Em que medida que você acha que essas pré-concepções, né, que rotulam ele vai carregando isso durante a carreira, pode atrapalhar a compreensão do jogo no todo, né, de forma sistêmica, e a análise dele? Quais os reflexos desses rótulos na atuação do treinador e até que ponto você acha que isso pode se tornar um fardo ou algo que dificulte a sua atuação em momentos de crise, por exemplo? Olha, eu acho que depende da forma como você recebe isso, né? Nós temos N treinadores rotulados extremamente vitoriosos, né? Eu acho que o treinador tem que ser respeitado, independente dos resultados, né? São profissionais, são pessoas que estão buscando ganhar, nenhum treinador quer perder, né? E esses rótulos vão muito daquilo que a gente de como a gente recebe isso, né? Se a gente ficar se importando com o que acontece lá fora, a gente não vai conseguir trabalhar. Isso é fato. Hoje nós temos na própria categoria de base coisas absurdas que acontecem na beirada de campo que se a gente fosse se preocupar, nos atrapalharia demais. A gente tem que preocupar com a evolução do atleta, o que a gente produz dia a dia. Essas pessoas que na minha opinião, que rotulam, elas não vivem o dia a dia, não sabem o que é o dia a dia de um centro de treinamento, não sabem as situações que são passadas lá, não entendem que a gente está lidando com crianças, adolescentes, que cada dia eles acordam de uma forma, os hormônios, as questões familiares, as questões escolares. Eu acho que a gente tem que se preocupar com o que acontece dentro do clube e deixar as coisas externas para lá. Aí a gente volta a dizer, quantos treinadores campeoníssimos não são rotulados aí, e eu acho que isso não tem que interferir, não. Segue o jogo. Bacana. Fabinho, hoje os atletas de base, cada vez mais, né, o menino com 14 anos hoje já quer ter o brinco igual ao do Neymar, já quer ter o cabelo igual ao do Neymar. Como que você vê para a gente conversar com esses atletas, né, para tentar absorver o que foi de bom, né, assim, dos atletas profissionais e não essas questões que não vão agregar em nada na formação, na qualidade deles. A maioria com 14 anos já deslumbra, né? E aí eu aproveito para te perguntar. Muita gente acha que a seleção sub-15, a convocação, se o atleta não tiver um psicológico muito forte, ela pode fazer com que o atleta se deslumbre. Você acha cedo para ter uma categoria ou vai depender do trabalho interno do clube e da própria seleção para que ele não se de fato deslumbre com isso? Então, vamos para a primeira pergunta que você fez em relação ao comportamento do atleta extracampo, né? Uhum. Eu não vejo isso nada, eu não vejo produtivo, né? Eu sou um treinador muito chato em relação a isso, cabelo pintado, brinco, enfim, sou muito preocupado com os comportamentos extracampo. Eu acho que eu escutei uma live do Leandro Guerreiro e ele foi muito feliz quando ele falou que perde-se o foco. E perde-se o foco mesmo, né? Mas eu acho também que quem está lá em cima, sendo referência e formador de opinião, devia pensar um pouco mais nisso, né? A ideia é que a gente possa agregar a vida das pessoas. E com esse tipo de comportamento, eu acho que não agrega em nada, né? Então, eu me preocupo bastante com essas situações, sou bem exigente em relação a isso. Mas também eu não posso chegar e obrigar, né? É importante a conscientização, o entendimento do atleta, dos seus familiares, do empresário, para que o atleta não perca o foco. Isso aí eu acho que é fundamental dia a dia. Em relação à seleção sub-15, eu não vejo nenhum problema em termos de convocação. Eu acho que foi um tema de discussão, né? Nós tivemos agora 3 atletas convocados e foi um tema de discussão na nossa comissão, como lidar com a provável acomodação do atleta após uma convocação. Porque acontece uma coisa inconsciente. Ele não vai percebendo e vai se acomodando. Não, eu já sou seleção, estou Ele tranquilo. acha que já chegou, né? Exatamente. E não chegou. Hoje um atleta sub-23, não vou colocar sub-23, mas sub-20 é convocado, não chegou. Ele não é atleta de futebol ainda, né? Então a gente procura passar isso para os meninos. Após essa convocação, nós tivemos contato com o treinador da seleção, o Dudu.
nos passou tudo que aconteceu lá, a performance de cada atleta, o que ele entendeu de cada atleta extra-campo. E eu acho que é um desafio para nós que estamos no clube tentar direcionar isso da melhor forma possível. Eu acho que é mais uma situação para melhorar o nosso repertório enquanto comissão. Direcionar isso para que eles possam não entrar nesse estado de acomodação. Cara, Fabinho, pelo que eu sei, você é um defensor muito grande de conscientizar os atletas da importância da escola por diversos aspectos, né? Mas a gente sabe que, apesar disso, ainda tem uma rejeição muito grande. O Brasil, o futebol brasileiro em geral, está muito longe né, pela cultura, né, pelos problemas da sociedade em geral, está longe de conquistar isso. No Barcelona, por exemplo, até 15 anos, 16 anos, os atletas treinam 2 horas por dia. A gente vê atividades que ele é obrigado a estudar praticamente 80% do dia, seja com a aula normal, seja com o tempo reservado para estudo, seja com a aula de línguas, enfim, é totalmente cronometrado tudo e o treino é uma parte menor do dia. Você acha que, para além, né, desses problemas culturais, estruturais que tem no Brasil, você acha que ainda falta os profissionais do futebol acertar na forma de comunicar, acertar na forma de convencer o atleta? Que não está consolidado, né, essa comunicação. Você acha que ainda pode ser feito algo a mais para a gente melhorar essa comunicação e finalmente convencer o atleta de que é importante por diversos aspectos? Acho que falta um pouco, sim, mas é importante entender que isso vem de casa. Essa conscientização tem que ser dividida. Eu acho que nós temos, sim, essa obrigação como educadores, em primeiro lugar, de tentar conscientizar o atleta da importância do estudo. Mas eu acho que isso tem que ser dividido e bem dividido. Pelo empresário, pela família, pelo clube que ele atua. Nós temos N situações em que nós podemos estimular o atleta a ir à escola, a estudar, a ter um entendimento melhor das situações que o cercam, mas se não houver o envolvimento da família e do empresário, se torna muito difícil essa conscientização, né? Então, o trabalho tem que ser feito em conjunto. Bacana. Fabinho, pelo que você mostra uma preocupação muito humana, né, de criar uma relação interpessoal com um atleta, né? Que dica que você daria para treinadores que estão começando, por exemplo, para conseguir aproximar dos atletas de forma mais pessoal, ser mais amigo, a ponto de talvez até poder dar uma sugestão na vida pessoal dele, uma decisão pessoal e conseguir extrair dele os problemas que tem em extracampo, que a gente sabe que influencia demais dentro da formação dele. Como que você aprendeu a se aproximar deles e que dica que você daria para treinadores que estão começando hoje? Então, eu acho que essa relação ela é muito importante, mas ela tem que ser bem direcionada. O atleta tem que ter um entendimento que na hora de treinar, vai ser exigido, vai ser cobrado, mas ele tem que ter um entendimento também que ele pode contar com a pessoa que está ali à sua frente, né? Você direcionar isso dia a dia, tentar estar próximo do atleta, procurar saber dos seus problemas, eu acho que faz parte do nosso trabalho enquanto treinador, principalmente da, da categoria de base, né? Muitas vezes nós somos referências para esse atleta. Nós somos o pai que ele nunca teve, a mãe que ele nunca teve. Então nós temos ali que ter uma conduta, um comportamento adequado, né? Dentro e fora de campo, para que ele possa continuar nos vendo como referência, criar essa confiança e que a gente possa direcioná-lo da melhor forma possível. Muitas vezes é possível a gente direcionar, mas acontece que o meio que ele vive fora do clube é tão forte que às vezes a gente não consegue interceder. Mas é fundamental que isso aconteça, que a gente encare isso como um desafio para a nossa carreira, principalmente na categoria de base. Hoje a gente sabe de algumas histórias, né? Que na época do Tele Santana, dele preocupado com os atletas, o carro que ele é comprado, o apartamento. Isso traz para a gente um exemplo muito significativo de como nós podemos ser educadores, seja na base ou seja no profissional. Porque eu vejo que, mesmo depois de adulto, sejamos treinadores ou atletas, nós estamos em constante formação, né? Todo dia a gente está aprendendo, todo dia a gente está se comunicando com pessoas diferentes, aprendendo com exemplos diferentes,
para que a gente possa seguir na nossa carreira, né? E ser exemplo para esses meninos. Interessante. Fabinho, você acha que os trabalhos dos psicólogos hoje nos clubes brasileiros, eles passam muito por trabalhos de concentração, de técnicas de concentração e acabam esquecendo de fazer uma anamnese assim sobre o perfil deles, sobre as ansiedades, angústias de forma, podemos dizer, mais aprofundada? Fica ali muito ligado ao jogo e é igual você está falando que você às vezes é o pai que o atleta nunca teve, né? Tem histórias assim, né? Os atletas vêm de histórias muito complicadas. Você acha que falta um pouco do trabalho desses clubes para além das técnicas de concentração? Vou pegar pelo que eu conheço, não vou falar do que eu não conheço, porque de outros clubes, né? Uhum. Clubes que eu trabalhei, os psicólogos sempre faziam essa anamnese, sempre direcionavam, nos passam, né? Vamos colocar hoje a Camila, que é uma referência no esporte, na psicologia esportiva, ela faz essa anamnese, ela nos passa tudo que está acontecendo com o atleta, ela nos direciona de alguns comportamentos que atletas estão tendo nas atividades dela. E isso facilita muito o processo para a gente. Então, eu acho que esse trabalho é feito de uma maneira bem satisfatória e tem nos atendido muito bem. Bacana. Fabinho, hoje muito se fala da importância de desenvolver a inteligência do atleta no jogo, né? O Mano Menezes estava vendo uma entrevista dele falando que o método de repetição talvez não esteja muito adequado. A gente tem que fazer o atleta passar por vários tipos de experiências possíveis, para quando ele chegar num jogo, por exemplo, porque o adversário posicionou de forma diferente, a gente não estava prevendo. E ali na beira do campo, né, por vários motivos, o treinador às vezes não consegue consertar tudo, não consegue mudar tudo, né? Então, como desenvolver essa inteligência do atleta para ele chegar no jogo e observar isso e já conseguir orientar ali seus companheiros acerca de um eventual diferença de planejamento tático, de estratégia do próprio adversário? Ô Caio, eu acho que se o Mano falou isso no profissional, imagina na base. Quanto que a gente pode trabalhar esses atletas, aumentando o repertório deles, fazendo eles viverem experiências em diversos sistemas de jogo, né, em diversas formas de jogar. Né? Isso é muito bacana. Eu acho que é um desafio bem legal para a gente. Né? A partir do momento que você passa uma informação de qualidade para o seu atleta, no dia a dia de treinamento, ele vai conseguir, na hora do jogo, ele vai conseguir mudar algumas situações. Né? Essa variação de sistemas e de funções, ela tem que fazer parte do nosso dia a dia. Acho que a gente pode, por exemplo, tá dando instrução para um volante e o lateral direito está atento a isso. O atacante está atento a isso. A gente não sabe quando vai precisar de determinado atleta em determinada posição. Então, quanto maior for o repertório do atleta, quanto mais eles entenderem que eles têm funções a cumprir, mais fácil fica uma mudança no dia de jogo. Né? E você tem que aproveitar o seu treino para fazer essas variações, né? Para enriquecer o atleta de conteúdo para que ele possa ter esse entendimento e quando chegar no jogo não estranhar tanto. Bacana. Fabinho, naturalmente que na base os atletas estão uma disputa um pouco tanto quanto individual, né? De querer chegar, de querer brilhar. O jogo posicional, muito falado hoje, ele parte do conceito de dominar primeiro o espaço para depois dominar o tempo, né? É diferente daquele jogo muito comum no Brasil, que alguns até falam da nomenclatura funcional, talvez algumas até de forma equivocada, que é aglomerar muitos jogadores no setor de criação da bola. O jogo posicional requer que o atleta tenha muita paciência de esperar a bola chegar no setor, né? O Guardiola fala que a ordem alimenta a espontaneidade. Nessa ânsia mais individual, que talvez seja maior na base, é mais difícil implementar esses conceitos posicionais. Por exemplo, tá aí o Robert, que acho que é ponta, né? Robert, espera a bola chegar lá, não vem até o meio buscar essa bola. Você acha que é mais difícil essa conscientização? Ah, não vejo. Eu vou colocar como alto rendimento, né? Eu não vejo tão difícil assim, não. Eu acho que muitos atletas, eles vai muito da qualidade da informação que você passa e da qualidade do suporte que você tem, né? Vou voltar a citar o João aqui. O João hoje ele é um auxiliar, ele não analisa desempenho, mas é um auxiliar. Ele direciona muitas situações para os atletas para que eles possam entender a forma que a gente quer jogar. Né? Isso facilita demais o trabalho. Você tendo dentro de campo
Você vai para uma sessão de treino onde os atletas já sabem o que eles vão fazer, o que eles vão treinar. E quando você questiona os atletas por quê, como, quando e o que fazer, e eles conseguem te dar um retorno, tanto teórico quanto prático, isso facilita muito o nosso trabalho. Então, eu não vejo como dificuldade. Eu acho que vai muito da informação que você passa para o atleta e como ele assimila. Se ele não estiver assimilando bem, ele vai mostrar ou vai nos questionar e a gente vai tentar fazer com que ele entenda da melhor forma possível. Interessante. Fabinho, em termos de marcação de zona, muitos profissionais falam que o brasileiro ainda sente um pouco de fazer aquele encaixe, ou então, no mínimo, aquela marcação individual por setor. Ó, entrou no seu setor, você persegue até onde ele for, né? E a zona, ela tem muito mais a questão de orientação da movimentação da bola, de ocupar o espaço. A referência, ela passa a não ser o adversário, mas sim o próprio espaço e a bola. Quais são as principais dificuldades, né? Muitos treinadores apontam que é um tipo de marcação que precisa de mais tempo de implementação. Você concorda? Como que você vem trabalhando essa tipologia de defesa? Eu acho que dentro do clube a gente já vem trabalhando essa situação já há algum tempo, né? Essa marcação por zona ela já é praticada aí há muito tempo por várias equipes e existe um facilitador, né? Esse dia a dia, o auxílio da sua comissão, é, as ferramentas que você tem para usar durante o treinamento facilitam muito, né? E a própria comunicação entre eles faz com que os espaços sejam ocupados da melhor forma possível, né? A bola, você pegar uma linha de defesa onde a bola está do lado esquerdo, você tem o lateral direito vendo a linha por inteiro, né? Vendo o jogo todo do outro lado. Então, ele é um facilitador ali. A comunicação dele é fundamental aos dois zagueiros e a todo mundo que está do lado oposto da bola. Né? Então, existem várias situações que você pode trabalhar dia a dia, várias ferramentas, onde vai facilitar esse entendimento da marcação por zona. Interessante. Fabinho, em termos, você tem uma carreira já um pouco longeva no futebol, né? Já deve ter mudado bastante coisas, principalmente no aspecto de tática individual, dependendo da posição e função que o atleta vai exercer. Os zagueiros, por exemplo, hoje, né, existem a bola, principalmente com as equipes atuando com a linha muito alta, às vezes num jogo apoiado, a bola passa muito por ele. Então, aquele zagueiro do chutão, aquele zagueiro só da força física, você acha que esse zagueiro não tem tanto espaço mais? A gente precisa treinar uma característica construtora, né? O zagueiro construtor, os próprios laterais também, que o Brasil é mestre em inventar e reinventar funções, né? Com laterais apoiados extremamente ofensivos, mas hoje tem a nova função dos lateriores, né? Que é a junção da palavra lateral com o interior, né? Que os laterais acabam jogando como meias. Como que você vê a evolução disso desde que você começou no futebol e como que você foi adaptando essas mudanças aos seus treinos? Eu acho que é um processo natural, né? A gente tem, quando a gente acompanha o futebol a nível nacional e mundial, a gente vê a importância do zagueiro participar da construção do jogo, né? Desse direcionamento, de ver o jogo, de ter zagueiros mais técnicos, às vezes não tão altos, tão fortes, mas mais técnicos e mais velozes, né? Isso dentro do que a gente busca para a nossa equipe é fundamental. Uma situação que tem ajudado muito é a postura corporal, né? O atleta, numa situação de transição defensiva, ele está posicionado para correr já, né? E isso facilita. Você diminui o espaço do adversário na organização ofensiva dele, e quando ele consegue achar a bola longa, você tem atletas de linha de defesa que conseguem suportar bem essa transição defensiva. Tão importante quanto isso é a participação da segunda bola, né? Da segunda linha desse rápido para ter essa cobertura defensiva aí o mais breve possível. E os laterais, os lateriores, como que você vem trabalhando Então, esse jogo por dentro? os laterais, eu também vejo laterais com características importantes, são a questão técnica fundamental, de entendimento de quando a gente fala, né? Um pouco a pergunta anterior sua da jogadores atuarem em diversas posições, né? É importante você ter laterais que conseguem fazer uma beirada, laterais que conseguem fazer volante, e às vezes numa situação até um meia, né? E aconteceu muito no passado, nós tivemos vários laterais que foram jogar de meias depois,
porque o Daniel Alves hoje no São Paulo, né, faz essa função e faz muito bem, porque é um jogador inteligente, tem uma técnica privilegiada e teve durante a carreira dele excelentes estímulos para que ele pudesse hoje exercer isso. Acho que cabe a nós da base tentar formar esses atletas com esse repertório amplo para que eles possam exercer funções diferenciadas durante a carreira. Interessante. Fabinho, a gente tinha falado um pouco da inteligência, né? Em termos da formação da liderança do atleta, dessa característica de falar bastante, comunicar, como que o treinador pode desenvolver isso, sem talvez ficar incomodado de repente, né? Sem abafar isso? É uma coisa muito inata, né? Nasce com o atleta, ou assim que você observa uma característica de liderança nele, você já tem alguns meios de fomentar, de dar corda, né? Dar linha para ele? Eu acho que até o sub-15 isso deve ser desenvolvido de várias formas, né? Com estímulos dentro e fora do campo. Né? Você solicitar aos atletas que façam alguma atividade onde você direciona um líder para aquele grupo é uma forma. Você fazer um rodízio de capitães durante os jogos é outra forma que eu vejo importante. O mais importante é você conseguir verificar, você pontuar esse atleta e dar para ele ferramentas em que ele possa desenvolver essa liderança. A partir do sub-15, sub-17, sub-20, eu acho que é uma situação um pouco mais direcionada, a gente está mais perto do profissional, os atletas eles têm um nível de maturidade maior, né? Então, aquele atleta é o capitão e ele vai ser respeitado, ele vai ser a voz do treinador dentro do campo, mas isso não impede de outros atletas também serem líderes dentro do campo, né? Falar, orientar. Nós temos a liderança técnica. Às vezes o jogador não abre a boca para nada dentro do campo, mas ele é o líder técnico ali, né? Nós temos a liderança, aquele capitão que vai lá, vai puxar a orelha. Ou a gente tem aquele líder que vai estimular o atleta mesmo no momento de erro. Então é importante a gente tá percebendo isso e direcionando da melhor forma possível. Bacana. Fabinho, muita gente discute a questão familiar, né? Tem gente que tem opiniões mais fortes, que dependendo dos pais podem atrapalhar a carreira do atleta, seja tentando fazer a função de intermediário, seja aquele que grita ali muito durante o jogo, né? É uma coisa muito discutida. Em Portugal, mais recentemente, a legislação deu uma apertada lá, né? Passou, não sei se você viu, mas passou a penalizar clubes dependendo do comportamento dos pais dentro de jogos de categoria de base, né? Essa é uma discussão interminável, né? Uma discussão que é muito complicada, é muito delicada de fazer, mas que panorama geral você vê assim, você acha que precisamos também adotar uma postura mais rígida como Portugal, de começar a buscar algum tipo de sanção, né? Porque em Portugal é até um pouco injusto, né? Talvez você sancionar o clube de alguma forma, seja com multa, por causa do comportamento dos pais ali na beira, mas ao mesmo tempo, né, a gente fica numa situação muito complicada de lidar. Como que você vê esse panorama no todo aí? Eu acho que tem pais e tem pais. Tem alguns pais que precisam ser reeducados, né? Ou educados pela primeira vez, né? Porque todo Uhum. mundo quer ver o filho jogando, o filho é o melhor jogador do mundo, e isso atrapalha muito o processo de formação, né? Eu acho que cabe ao clube tentar direcionar um processo de construção junto aos pais nas categorias inferiores, para que o atleta possa desempenhar o papel dele da melhor forma possível, sem ser incomodado pelo pai, e o pai participe desse processo, né? Para que ele possa entender o porquê que o treinador está tomando. As decisões são do treinador, ele que vai escalar, né? O pai, ele às vezes ele é um contador, o treinador não vai entrar na profissão dele. Então acho que o pai não tem que entrar na profissão do treinador, né? Por outro lado, eu acho que o pai tem que ser direcionado, o pai tem que ser educado para que ele possa ter. Quando eu falo educação, nós temos aí oportunidade em campeonatos regionais de fazer campanhas para que o pai tenha um comportamento melhor fora de campo. Por que não? Está acontecendo um jogo de sub-12, sub-11. Por que não o clube não distribuir um panfleto sobre educação para os pais, sobre como incentivar seu filho?
tentar direcionar isso de uma forma mais incisiva para que se possa ter um resultado, porque fica muito cômodo a gente chegar, não quero saber de pai aqui. Ó, tudo bem, o pai não vai entrar no meu trabalho. Beleza. Se o pai quiser uma informação, não tem problema em passar. Ele tem o direito de aceitar ou não. Mas tá aí, a minha informação é no dia a dia do treinamento. Então, acho que dessa educação dos pais e iniciar isso nas categorias inferiores para que, quando chegar nas categorias mais velhas, não tenha tantos problemas. Interessante. Fabinho, vamos falar agora ainda um pouco sobre a questão de categoria de base no todo. O Alex Ferguson, ele fala que o sucesso duradouro dos clubes, né, em nível profissional, ele está muito ligado a conseguir formar suas próximas gerações. Você acha que falta um pouco os clubes um planejamento mais em longo prazo, mais paciência com a base e principalmente coragem também de botar para jogar no profissional? O Caio falhou de novo. Vamos lá. Eu estava citando uma fala do Alex Ferguson, né, treinador lendário do Manchester United, falando que o sucesso duradouro das equipes passa muito por conseguir planejar as próximas gerações, né? Você acha que falta o futebol brasileiro desenvolver a base mais em longo prazo, com mais paciência e também conseguir colocar para jogar, né? Porque é também uma economia para o clube, né? A partir do momento que o clube tem o lateral direito formado ali, ele não precisa ir ao mercado gastar dinheiro para trazer esse atleta, né? Você acha que falta esse planejamento mais em longo prazo, essa utilização maior da base? Acho que o imediatismo ainda é muito grande no nosso país, sabe? Mas eu acho que a gente está caminhando para uma melhora. Hoje nós temos gestores no profissional que já pensam dessa forma. Isso vai ajudar muito a médio e longo prazo, vai ajudar muito no processo de formação do clube. Hoje os clubes eles não detêm de potencial financeiro para grandes contratações mais. Eu acho até que depois dessa pandemia aí, nós vamos conseguir acho que é importante essa reflexão de como vai ser gasto o dinheiro do clube, né? Né? A importância, acho que a base vai ser mais importante ainda. Então eu vejo que a gente já tem grandes profissionais, tanto na base quanto gestores, tanto na base quanto no profissional, já preocupados. Deu uma travada nas redes dele. Agora acho que voltou, Caio, bem. Caio, Caio, Voltou aqui para mim, voltou para você? voltou. Pode Tá continuar. falhando um pouquinho, mas tá falhando um pouquinho ainda, mas vamos lá. Uhum. Você conseguiu me escutar aí? Como é que foi? Consegui, foi de boa. Vamos lá, Fabinho, Beleza. para a gente finalizar então, você estava falando do coronavírus, como que você vê o impacto do coronavírus, né, no aspecto de conteúdo para os atletas, né? Porque vão ser aí talvez um bom tempo parado, né? Como que você vê o impacto na formação deles? Para a gente ir finalizando. Olha, na nossa categoria eu vejo de forma bem tranquila. Nós soubemos aproveitar bem as 6 semanas iniciais. Lógico que nós vamos ter uma defasagem, mas nós vamos ter que nos adequar, né? Isso aí vai fazer parte do processo. A expectativa é que a gente volte o mais breve possível, fazer aquilo que a gente gosta dia a dia. Tem conversado com alguns atletas, está todo mundo doido para voltar. Nossa comissão está querendo muito trabalhar já e vamos aguardar que os danos sejam os menores possíveis e que a gente possa voltar o mais breve. Tá certo, Fabinho, te agradecer, 54 minutos de live praticamente, muito obrigado pela sua atenção, carinho. Quem perdeu já já vai estar disponível no YouTube a integralidade, essa aula do Fábio Grosso, o treinador do Sub-15 do Cruzeiro. Obrigado, Fabinho. Ô, Caio, eu que agradeço. É uma responsabilidade muito grande, vi muita gente fera aí, né? Fiquei muito honrado em poder participar dessa live do Foot Class. Desejo todo o sucesso do mundo para vocês, vocês merecem. Tá muito, muito bacana o trabalho de vocês.
E um abraço a todos os atletas que entraram aí, o pessoal que mandou um alô aí, os amigos, né? Não vou citar todo mundo aqui, fica bem complexo, É mas muita gente. muito obrigado por terem participado e espero ter contribuído de alguma forma aí com a live aí. Contribuiu demais, já deixar o convite para o pessoal amanhã, inédito. A gente vai estar recebendo o árbitro Igor Benevenuto, já apitou diversos clássicos, árbitro atuante aí no futebol mineiro, fica um convite. Valeu, Legal. Fabinho. Grande abraço. Tamo junto, meu Um amigo. abraço, cara. Obrigado. Valeu, tchau, tchau.